Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco, nesse espaço e nesse horário, para trazer mais uma conversa importante com profundidade, para que você tenha atenção ao nosso tema de hoje. Em especial porque esse tema ele fala muito mais sobre uma transformação que vem acontecendo na maneira da gente observar, por exemplo, as questões que falam sobre a produtividade das pessoas, mas como que as nossas relações podem ou afetar isso ou ainda desenvolver esse ponto tão importante e muito valorizado no mercado de trabalho, obviamente, mas para as nossas relações pessoais, próximas, particulares. O ensinamento de hoje, a nossa leitura de hoje pode trazer também um diferencial para você. Participa conosco então desse nosso Em Destaque, a nossa convidada, Suelen Baroni, que é especialista em comunicação consciente, para falar muito mais sobre questões ligadas ao nosso comportamento e como nossas relações nos afetam. A partir de agora então, Suelen, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vinda. Bom dia a todo mundo que assiste a gente, obrigada pelo convite, mais uma vez é uma alegria estar aqui com você. Que bom, excelente mesmo, Suelen que traz sempre um conhecimento muito importante para as nossas vivências, como eu falei, tanto pessoais quanto profissionais. Agora, Suelen, acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre questão de afeto. Mas quando a gente usa essa palavra, vai nos dar logo uma ligação com questões de sentimento. Mas eu acho que a sua leitura vai nos fazer observar isso de uma outra maneira, de uma outra ótica. Não é isso? Eu acho que quando a gente escuta a palavra afeto, pelo menos comigo, a primeira coisa que vem à mente é carinho. Não só sentimento, mas uma coisa relacionada a carinho. E aí existem algumas correntes que explicam o que seria o afeto. E eu vou buscar simplificar, que é isso que eu gosto de fazer. Vamos falar do jeito mais simples possível. Por favor. Então, assim, aqui para essa conversa, o que é afeto? Afeto é aquilo que afeta a gente. Como assim? Parece óbvio, mas afeto é tudo aquilo que mexe comigo, tudo aquilo que me toca, tudo aquilo que me movimenta, tudo aquilo que encontra o que está vivo em mim ou desperta alguma coisa em mim, seja confortável ou desconfortável. Então, não necessariamente o afeto tem a ver com carinho ou com um sentimento bom, como a gente diz. Exatamente. E por isso, acho que a Suelen está compartilhando a partir desse espaço com a gente também um conceito chamado ética do afeto, justamente por essa ótica até dessa observação para esse conceito da palavra. O que é também para a gente ter essa concepção, Suelen, da ética do afeto? A ética do afeto é que eu vou puxar para o ambiente de trabalho, para o ambiente profissional, mas claro que isso a gente leva para a vida, porque eu também não acredito numa divisão de ambiente de trabalho com vida pessoal. A ética do afeto seria a gente colocar o afeto no centro das nossas relações, no caso das nossas relações profissionais. Como assim? Como que eu vou colocar o afeto no centro? Eu começar a me ocupar, colocar consciência, colocar energia na maneira como eu afeto o outro. Principalmente na maneira como eu afeto o outro. Você pegar e falar assim, bom, a partir de agora eu me ocupo disso, eu vou cuidar disso, não vou nem me preocupar com isso, mas eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar da forma como eu estou afetando o meu entorno. Só para o começo da conversa. Sim, sim. Eu acho que essa posição, essa postura em relação até ao nosso comportamento já pode fazer transformações acontecerem. Mas é muito difícil assumir essa postura, Por que, Suelen? Eu acho que é muito difícil para a maioria das pessoas porque falta consciência. A gente vive no piloto automático, assim. A grande maioria das pessoas vive no piloto automático. Muita coisa para fazer, muita coisa para cuidar, muita coisa na cabeça. E você não para perceber nas consequências de como você está lidando, nas intenções, nos estímulos que você está recebendo. E talvez seja por isso. Uma das dificuldades, eu acredito verdadeiramente, assim, observando, é que falta consciência no momento presente.
Se eu estou consciente do momento presente, eu consigo fazer escolhas melhores. Eu estou aqui tendo uma conversa com você. Como que eu estou te afetando agora, nesse momento? Eu estou aqui falando com o telespectador, que está me assistindo do outro lado. Então, eu já venho pronta, com mais consciência, para saber que o que eu estou falando está afetando de uma forma quem está me assistindo. E eu já falo com uma intenção. O que eu espero que chegue do outro lado? Então, quando a gente está se relacionando, no trabalho principalmente, em cargos de liderança mais ainda, que a gente tem mais responsabilidade, é muito importante a gente puxar essa consciência e falar, peraí, como que eu afeto o meu entorno, as pessoas que estão à minha volta? Entendo. Qual é o sinal, para a gente entender os efeitos, vamos entender a questão do diagnóstico, né? Onde está, acho que, uma relação tóxica comigo e a minha própria, né, ética do afeto. São os conflitos que eu tenho, os ruídos de comunicação, né, os conflitos que eu não consigo, né, solucionar ou crio a cada momento, né, e que tento ter algum tipo de postura. São esses sinais, ou você indicaria profundamente, né, esses ou outros? Que pontos, então, a gente tem de atenção quando a nossa relação da ética do afeto não está sendo, então, observada com o cuidado que deveria? Vou falar do ambiente de trabalho. Assim, no ambiente, vou começar pelo ambiente de trabalho e depois a gente consegue levar isso para a vida, para casa, por exemplo. As pessoas que trabalham com você, você percebe que elas sentem confiança em compartilhar as coisas com você? Você sente confiança em compartilhar alguma coisa com as pessoas com quem você trabalha? Com a sua chefia, com a sua liderança, com seus colegas de trabalho? Isso já é um sintoma. O quão confortável você sente para tirar suas dúvidas, cometer erros. Como que você se sente nesse ambiente de trabalho? Você sente que você pode confiar, que as pessoas vão colaborar com você, ou você sente que você vai ser punido? Isso, por si, é um grande sintoma do que está no cerne da questão. Já é uma coisa muito importante para você perceber. Tanto se você é uma pessoa que não está conseguindo criar um ambiente mais seguro psicologicamente, ou se você está sendo vítima de um ambiente tóxico, para usar a palavra da moda. Uhum. Quer perguntar mais alguma coisa? A gente continua. Posso continuar? Não, que isso está sendo aplicado, né, na nossa vivência, né, muito mais ligada a esse ambiente, né, profissional do trabalho. E as repercussões vão, claro, né, acho que agregando a nossa existência, tanto com os amigos, família, enfim, né? Então, acho que responder sinceramente questões assim vão fazer a gente ter essa clareza do que nós estamos, né, afetando quem está próximo de nós, né? Mas fazer essa introspecção, por exemplo, agora assistindo o nosso programa, talvez é o melhor momento, a gente tem que ter um espaço para pensar muito mais sobre isso conscientemente, Sueli. Enquanto você estava falando, me veio um outro ponto aqui também. Eu não acho que a gente precisa, não acredito que a gente precisa parar e ficar assim, agora nesse momento eu vou meditar sobre isso. A presença, a consciência, ela precisa ser praticada dia a dia, minuto a minuto. Então tem um exercício que eu costumo compartilhar com as pessoas, quando eu faço treinamentos e etc., que é assim, 1 minuto para chegar. Você está chegando no seu ambiente de trabalho, respira 1 minuto, sentou aqui na bancada, vou começar um programa, 1 minuto para se concentrar, vou ter uma conversa um pouco mais difícil com alguém, 1 minuto para você respirar e se perguntar qual é a sua intenção, como você quer afetar o outro, o que você espera dessa troca, essas pequenas pausas, esses pequenos momentos para trazer consciência para a gente, já vão criando muita clareza na nossa mente. Agora, um outro sintoma, Fábio, desse ruído na comunicação e de que esse ambiente talvez não está tão saudável, é a falta de clareza também. Quando você está ali convivendo com uma pessoa, quando você está ali trabalhando e você não consegue ter entendimento do que esperam de você, o que aquela pessoa realmente quer que você faça para tornar a vida dela mais maravilhosa, para atender um pedido, ou então o que aquela pessoa
está achando do trabalho que você está fazendo, quando você não tem essa clareza do que está acontecendo, quando tem muitos não ditos na relação, isso também é um sintoma de que está faltando confiança, e onde está faltando confiança, existe uma ética em que talvez o afeto não está no cerne. Talvez a produtividade é que está no cerne da questão, por exemplo. Não que não tenha que ter, né? Acho que um grande ponto deste programa é justamente nos fazer enxergar que a produtividade é onde a gente é cobrado, né? E estamos em determinado espaço justamente para entregar a produtividade. Mas a maneira com que ela aparece ou ela é percebida está sendo, então, afetada, como a gente disse, por nossas relações. E talvez não é a produtividade da maneira mais saudável. É perfeito, porque assim, a gente vive num modelo social e num modelo econômico que busca o lucro e visa a produtividade. E não tem problema. Uma empresa, ela existe e ela precisa dar lucro para ela conseguir se manter. Então, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa produzir resultados. Só que quando o foco é no resultado, a gente acaba passando por cima das pessoas, muitas vezes. E sem pessoas, não há entrega. São as pessoas que trabalham, são as pessoas que realizam, são as pessoas que produzem. O convite aqui é a gente, não é trocar e começar a trocar produtividade por abraços. Não é isso. É a gente colocar as pessoas no centro. As pessoas no centro. E o que significa isso? É realmente trazer o foco para a nossa humanidade. Eu acho até uma ironia, em pleno século XXI, a gente falar que nós precisamos ser mais humanos e mais humanos no trabalho, mas, por outro lado, quando a gente vê essa crescente, né, da inteligência artificial ganhando espaço, é algo para a gente se perguntar, assim, o que sobra do ser humano no trabalho e nas relações? Então, quando a gente mantém a necessidade da produtividade, mas começa a olhar para as pessoas como as produtoras desse resultado, a gente tem mais chance de cuidar dessas pessoas, de afetar essas pessoas de uma maneira mais positiva, para que elas sintam vontade de contribuir, para que elas sintam vontade de trabalhar. Então, assim, sem dúvida alguma, muitas pesquisas têm mostrado que um ambiente em que as pessoas são bem cuidadas e bem tratadas com respeito, tratadas com ética, em que o ambiente tem uma segurança psicológica, essas pessoas, elas se sentem mais produtivas, elas têm vontade de colaborar, as pessoas ficam felizes de entregar resultado, elas ficam felizes de trabalhar para você. E acabam trazendo, né, todo um resultado diferenciado e com a qualidade de não ter, né, uma equipe doente, né, ou uma pessoa doente dentro daquele espaço que deveria ser justamente de ética, de respeito, né, focado num produto, mas que uma relação aí, né, de hierarquia ou de coleguismo acaba sendo aí nada afetiva também, né? Acho que isso é muito importante. Mas a gente vai para o nosso intervalo. Suelen está trazendo muitos conceitos importantes para a gente aplicar na nossa vida aí profissional, e essa é a conversa, mas com certeza consequências para a nossa vida particular também aparecerão. Você tem sido aí, de que maneira, né? De que maneira você está tratando a sua própria ética também, então, né? A sua ética aí afetiva. Será que a gente vai ter, então, um momento aí de reflexão também durante o nosso intervalo? Que tem, então. Na sequência, a gente continua essa conversa na Manhã do Em Destaque. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua Manhã da TV Sim SBT, e retomando a conversa com a nossa convidada desta manhã. Continuamos então conversando com Suelen Baroni, ela que é especialista em comunicação consciente, trazendo para a gente uma reflexão muito importante sobre a ética do afeto.
como que nós afetamos as nossas relações, né, e sofremos também, obviamente, né, os efeitos disso, mas de uma maneira que a gente possa refletir sobre o nosso posicionamento, principalmente no ambiente de trabalho, que é um foco dessa conversa, mas a gente sabe que as transformações, os ganhos que podemos ter quando olhamos com muito mais atenção, né, e consciência o nosso afeto, a nossa relação da ética do afeto, a gente pode ter ganhos particulares também. Mas, Suelen, nessa volta, depois do nosso primeiro bloco, acho que é importante a gente colocar aqui, por exemplo, esse tema para as lideranças. Como que uma liderança pode transformar a sua equipe ou a relação das pessoas que dependem das decisões, né, do humor, de como o planejamento deste gestor é influenciado quando ele dá espaço à ética do afeto? Eu entendo que, enquanto líder, a gente tem muita responsabilidade. Quando a gente assume um cargo, não é só um salário mais alto, status e mais trabalho. Tem essa responsabilidade principalmente com as pessoas. E um bom líder, não é que ele vai guiar as pessoas. Um bom líder vai caminhar junto com as pessoas. À medida que você vai subindo, né, na sua carreira, você pode perceber que à medida que você vai subindo, você deveria, pelo menos, cuidar menos do operacional, cuidar mais da estratégia. Porque quem vai cuidar do operacional são as pessoas que trabalham com você e para você. E aí eu te pergunto, qual é o motivo que você quer que as pessoas trabalhem para você? Você quer que as pessoas trabalhem para você só pelo dinheiro, mas insatisfeitas? Lógico que o salário é muito importante, é para isso que a gente trabalha. Não vou ser utópica, que a gente trabalha para a gente ganhar o nosso salário. Mas não é muito mais gostoso quando a gente trabalha com algo a mais, com um motivo a mais, querendo trabalhar para aquela pessoa ou para aquela empresa, querendo contribuir, querendo dar certo? Então, como liderança, o convite é que você olhe não só para o resultado e para a produtividade que toda liderança tem que entregar no final do dia. Você vai precisar entregar números, você vai precisar entregar resultado. Agora, se essas pessoas estão tristes, insatisfeitas, infelizes, adoecidas por conta do clima, das relações, você não vai alcançar esses resultados no longo prazo. Isso não vai ser sustentável. Então, enquanto líder, você precisa saber que, mais do que outras pessoas, você está afetando a sua equipe, você está afetando o seu time. E aí você precisa cuidar de si para cuidar do outro. Esse é o início só da conversa. Sim, é para nos fazer refletir mesmo, né? E assim, eu acho, né, Suelen, que não é uma questão também de pensar nesse líder, né, de uma empresa com centenas de funcionários, dezenas de colaboradores. Eu acho que é uma aplicação até mesmo nas pequenas mesmo, onde as relações parece que ainda são ainda mais, né, próximas e tendendo a ser conflituosas. Claro, você pode ser uma equipe de 5, você pode ter uma equipe de 5 pessoas. Você não precisa nem ser a alta liderança, às vezes você é um gerente médio, algum cargo até menor, mas você tem influência direta nas pessoas com quem você trabalha. Então, assim, saiba que a forma como você escolhe estar presente naquele lugar faz toda a diferença. Vai desde a sua forma de falar, desde a sua forma de se comunicar, se nesse ambiente, nesse espaço de trabalho, existe espaço para o erro, existe espaço para a criatividade, existe espaço para inovação, ou as pessoas sentem medo de serem punidas. Se você sentir medo de ser punido, você não vai ser criativo, porque você vai ter medo de errar. Então a tendência é que você não alcance resultados grandiosos, que você não consiga inovar e pensar fora da caixa e pensar diferente. Então é preciso que a liderança ela comece a observar o que ela está pedindo, o que ela está exigindo das pessoas, o que ela está entregando. Porque, assim, sem dúvida, qualquer livro que você ler, vídeo que você assistir sobre liderança e alta performance, vão falar que você tem que dar o seu melhor, que você precisa conectar com o seu propósito, que você precisa ser inovador, que você precisa pensar fora da caixa, que você precisa bater uma série de índices e metas.
Como que você vai fazer isso se você trabalha estressado, se você trabalha com medo, se você não pode errar porque quando você erra, você é punido. Você não tem espaço para pensar diferente, você não tem espaço para opinar e você não sabe nem o que esperam de você, porque isso não chega para você com clareza. Então, é necessário que quem está na liderança faça uma autocrítica. Fiquei pensando, né, como que esse líder, esse gestor, essa pessoa num cargo, né, de liderança pode mostrar essa transformação. É passar no setor, desejar o bom dia, perguntar se está tudo bem, faz uma reunião. Tem algum comportamento que seria assim, faz esse primeiro movimento como uma dica? Eu vou falar uma coisa que talvez você não esteja esperando, mas que aconteceu há poucos dias com as pessoas com quem eu trabalho. Eu falei para elas, e eu falo isso também, é uma coisa que eu falo muito. Focar no aqui e agora. Existe um livro muito bom, recomendo, é Essencialismo. Esse livro, eu esqueço o nome conhece? Eu ouvi falar recentemente desse livro. Essencialismo. Eu esqueci o nome do autor, porque às vezes eu esqueço o nome dos autores, mas fica a dica. É muito bom. E esse livro mudou minha vida porque, a partir dele, aquela ansiedade que praticamente todo mundo tem, que é fazer muitas coisas ao longo do dia, se ocupar ao longo do dia, chegar no final do dia com a sensação de que você não fez nada. Quem nunca? Você faz e chega no final do dia exausto, mas você não sente uma satisfação por ter entregue alguma coisa, porque no outro dia parece que a lista tá dobrada. Nesse livro, o que eu aprendi? Você precisa focar em fazer uma coisa importante por dia. Em uma entrega importante que vai te trazer uma gratificação. Daí você pode estar pensando do outro lado, Suelen, eu não posso me dar ao luxo de focar em uma coisa por dia, porque eu tenho caixa de e-mail para responder, eu tenho reunião, eu tenho relatório para entregar, eu tenho uma série de coisas para fazer, eu não posso focar em uma. E aí o convite é para você assim, pensar, nesse dia, eu vou me sentir satisfeito no final do dia de trabalho, quando eu tiver feito qual entrega. Você vai focar nisso e a sua energia daquele dia vai ser para isso. Por exemplo, hoje o meu foco é aqui com essa entrevista. Eu tenho uma série de coisas para fazer ao longo do dia, mas estar aqui é a minha grande entrega. Então, se no final do dia eu ficar satisfeito por ter feito essa entrega, eu tô feliz. E o líder entra onde nisso? O líder, ele entra no exemplo. Porque se o próprio líder, o próprio gestor, ele está ansioso, ele está sobrecarregado, ele está desorganizado, ele está igual um polvo, tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, ele vai transferir isso para o time dele, para a equipe dele. Ele vai esperar que as pessoas façam o mesmo. E mesmo que ele não espere que as pessoas façam a mesma coisa, as pessoas vão se espelhar nele. Essa ansiedade, ela vai ser transmitida. Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda todo mundo. Faz uma coisa de cada vez, respira. O que é importante para esse momento? Qual é a entrega importante para esse momento? Se trate com humanidade, porque você não é um robô e as pessoas que trabalham com você também não são um robô. Excelente. Essa transformação dá tempo de eu fazer, porque talvez meu ambiente de trabalho já está contaminado, né? Já tem aquelas pessoas que sabem como eu sou, eu sei como elas são, e se eu for transformar agora vai soar falso, e aí elas vão ficar achando que isso tudo é apenas um discurso. Essa transformação, a gente passa para você, né? Pode acontecer mesmo assim, genuinamente, e com esse tempo, né, sem a gente esperar, né, que alguém saia, alguém chegue, né, e eu também saio, chegue de determinado posto de trabalho? Fábio, eu sou uma sonhadora. Se eu não acreditasse no trabalho que eu faço, eu não faria. Claro que tem jeito, porque a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas. Então a frase mais clichê que eu tenho para dizer aqui é: você precisa ser a transformação que você quer ver no mundo. A gente está falando de mudança de mentalidade, a gente está falando de mudança de cultura. E, em última instância, a gente está falando sobre uma mudança no mundo. Uma forma da gente se comunicar, de existir, de se relacionar com mais consciência. Então, se eu não acredito na mudança,
não faz sentido o que eu estou fazendo. E aí eu acredito na mudança individual. Eu acredito que eu consigo inspirar as pessoas e que você, do outro lado, você consegue inspirar as pessoas, mas só pelo exemplo. Então não adianta esperar que o chefe mude, o colega de trabalho haja diferente, o marido e a esposa façam alguma coisa diferente. Você precisa se tornar uma pessoa diferente. A partir do momento em que você se torna uma pessoa diferente, não tem mais espaço para as coisas te atingirem da mesma maneira. Porque a Suelen de hoje, ela é afetada de uma forma porque eu sou a Suelen de hoje. A Suelen de amanhã já não vai ser a mesma pessoa. Então as coisas não vão me afetar da mesma maneira. Então não importa o ambiente que você está. Se você começa essa transformação em você, você vai virar uma pessoa diferente. E automaticamente os seus afetos, eles também vão se transformar. E aí tudo no seu entorno vai se transformar. Então sim, sempre é a hora. Sempre é a hora. E tem uma coisa que eu falei também no começo do programa, né, que é a relação da gente ter esse ganho particular. Você usou o exemplo de marido e mulher, né, casal, mas acho que essa transformação minha, né, perante os meus pares num trabalho, quando eu também levo essas mesmas questões e ensinamentos para as nossas relações dentro de casa, também existe isso, né, porque a questão, né, do respeito, da ética, mas a gente tem que ter confiança, né, em compartilhar problemas, ouvir os problemas. Ouvir, gente. Ouvir. É isso, né? Acho que é uma coisa que a gente está deixando muito de lado, né? E genuinamente acompanhar, né, o que deixa alguém aflito, que é da nossa relação, e genuinamente apontar, né, caminhos ou mesmo ser solidário, né? Essa transformação pode ser por aí mesmo? Você acabou de dar um exemplo, né? Não tinha falado, você tinha perguntado o que pode fazer. Eu falei da consciência, né? Do fazer uma coisa por vez, do essencialismo, mas é isso, escutar. Se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Se interessar verdadeiramente pelas pessoas. É isso, assim, estar ali com presença e interessado. Eu tenho uma amiga que fala que pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então, a gente consegue transformar as nossas relações quando a gente se interessa genuinamente pelo outro. Excelente. Eu acho que esse espaço do Nosso em Destaque nessa manhã vai te fazer justamente, né, refletir mais sobre esse comportamento. Pode ser um guia também. Compartilhe essa entrevista, daqui a pouco está no nosso YouTube também, para você então ter esses conceitos que a Suelen gentilmente compartilha aqui com a gente da sua vida profissional e, obviamente, sempre atenta a trazer ao Nosso em Destaque esse olhar diferenciado para que a gente então possa então se transformar, evoluir e, obviamente, chegar num ponto aí de uma convivência, né, muito mais afetada pela positividade, pela humanidade e não por uma série de questões que a gente já sabe que existem, né, e que nos tiram tempo, nos tiram relações, nos tiram a produtividade, a performance que a gente tanto falou aqui também. Suelen, muito obrigado pelo espaço que você dedicou da sua agenda para vir aqui. A gente fica muito honrado. Obrigado mesmo. Obrigada, amigo. Foi incrível estar aqui. Obrigada, gente. Excelente. Uma pessoa que a gente tem muito orgulho, inclusive, de receber nesse programa, por causa de todo o conhecimento que ela adquiriu ao longo dessa carreira e faz isso de uma maneira aqui muito genuína nessa presença e para você ter isso também como um conceito na sua vida. Então ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência e volte no nosso próximo Em Destaque também. Até a próxima.